E o tema da palestra hoje é o Manifesto de Jesus. Aí pode parecer estranho usar esse termo, né? O Manifesto de Jesus. E aí cada um deve perguntar, porque cada um tem uma ideia muito particular do que é Jesus. E é natural isso. É natural porque a presença do Cristo em nossas vidas é fruto também das nossas experiências, da nossa vivência. E principalmente daquilo que nós nos propusemos a fazer. Ou do que nós não nos propusemos a fazer. Existem muitos Jesus. Várias formas de se ver. Mas qual é o Jesus real? Qual é o Jesus que ao longo da história foi passada de geração para geração? O Jesus que foi construído e o Jesus real. É difícil nós termos a ideia do Jesus real. Afinal de contas, o que nós temos é fruto da ancestralidade, das informações passadas de geração para geração. E é difícil a gente acreditar ou ter a certeza de que exatamente as palavras de Jesus estão colocadas na Bíblia ou em outros. Ali tem a presença e a intervenção humana. Mas a essência da mensagem de Cristo que foi passada através dos séculos para os povos também está lá. Agora, quando nós falamos em Bíblia, quando nós falamos nos Evangelhos, você tem várias formas de encarar os Evangelhos. Se você for olhar de forma fundamentalista, você vai encontrar na Bíblia tudo que justifique os comportamentos de divisão dos povos, os comportamentos de dissensão entre os seres humanos, de desrespeito, de exclusão, de machismo, de homofobia. Assim como, se você fizer uma leitura diferente, você pode encontrar mensagens de paz, de caridade, de acolhida. Ao longo da trajetória do estudo do Espiritismo, nós conseguimos aprender que essa pequena diferença da forma fundamentalista ou da forma acolhedora se dá através da influência que nós permitimos sentir naquele momento. E aí, na verdade, nós temos que olhar o Cristo de forma ampla, plural, entendendo que ele é igual a nós. Só que é um espírito, e nós entendemos isso, muito mais evoluído. É o espírito que acompanhou desde o início do processo de separação das células para a criação do nosso mundo. Que acompanhou o êxodo, acompanhou a conformação de toda a espiritualidade ao longo dos milênios. Acompanhou a primeira revelação com Moisés, quando foi necessário se estabelecer as leis, as normas, para aquele momento que um povo que era selvagem conseguisse entender a necessidade de um Deus único. Mas não era um Deus único para impor o seu poder. Era um Deus único para guiar os homens. E Jesus estava lá em espírito, acompanhando a trajetória de todos os povos ao longo daquele tempo. Quando nós fazemos a leitura fundamentalista, nós temos a tendência a acreditar que o povo escolhido era apenas aqueles judeus que estavam ali com Moisés. Na verdade, aquele grupo excluído representava um conjunto de exclusões. Ou não tinham miseráveis nos outros povos? Passados séculos, quando Jesus, já encarnado, vivia sob a condição da opressão do Império Romano, não existia também entre os romanos pobres? O único povo oprimido pelo Império Romano era o povo judeu? Não. O contexto do poder naquele momento era um contexto opressivo. E era um contexto que todos os povos buscavam, de uma forma ou outra, a sua libertação. Então foi ao longo desse período, um período de muitos conflitos.
Então, como naquele momento que ainda se tinha, né, pela presença de como era a visão que se tinha de Deus, um Deus bélico, vigilante, implacável, o Senhor dos Exércitos, o que esperavam era que o Messias, que o libertador, fosse um general. Que aquele que fosse libertar o povo de Deus e todos os povos fosse alguém que fosse liderar a armada. Agora vamos entender que tudo que foi construído ao longo da trajetória de Jesus enquanto guia, enquanto Yahvé, enquanto o Espírito que guiou o povo judeu, quanto Cristo encarnado entre nós, e depois, como o Espírito da Verdade, que auxiliou inclusive a decodificação da doutrina espírita, Jesus o tempo todo esteve a nós com uma mensagem de paz. Agora nós precisamos entender, quando nós falamos aqui do manifesto de Jesus, é importante nós compreendermos a construção histórica do que foi esse Espírito, do que foi a presença de Cristo encarnado, a presença dele antes disso e a presença dele hoje, enquanto mensagem viva para todos nós, em todos os lugares. E Cristo, como Espírito evoluído, ele é o nosso modelo e guia. Mas em nenhum momento nós vamos aqui deixar de imaginar quantos outros espíritos no universo, no cosmos, atingiram esse nível. Ele está aqui, na Terra, como nosso modelo e guia, mas para que nós possamos atingi-lo. E é por isso que nós devemos entender a natureza humana da mensagem do Cristo. Quando Kardec liderou um grupo de curiosos, de cientistas, né, em torno de entender o que os espíritos estavam querendo falar, ele fez isso, primeiro, com o compromisso de buscar a verdade através da ciência. E a importância disso é para buscar desmistificar, a primeiro momento, o que era a visão de religião. Quem não compreender a religião como auxílio ao ecumenismo que o mundo precisa para que nós possamos obter a paz, não consegue compreender de fato a mensagem do Cristo. Porque se nós formos pensar Cristo como aquele homem distante, né, o Filho unigênito de Deus, aquele que anda sobre as águas, aquele que faz milagres imponderáveis, e aquele que é arrebatado como único, nós vamos nos olhar na nossa humanidade e vamos pensar, quem sou eu para seguir esse modelo e guia? Quem sou eu? E eu muitas vezes, inclusive antes de iniciar minha trajetória no Espiritismo, fazia várias vezes essas perguntas. Como cada um faz aqui. E isso é natural do nosso processo humano, a dúvida. Porque o próprio Cristo, na sua humanidade, antes do Calvário, teve o seu momento de dúvida. Mas teve fé. Teve fé porque ele compreendia o que ele representava. Então, a todo momento, a mensagem de Cristo foi uma mensagem extremamente pautada na verdade, na justiça e no exemplo. Agora, se nós olharmos o Cristo como esse ser superpoderoso, inatingível, inabalável, inalcançável, e com a cara do Cristo do Franco Zeffirelli, nós vamos pensar no Cristo europeu. O Cristo construído ao longo dos séculos para que a instituição pudesse ser um instrumento de domínio pelos homens. E o próprio Kardec diz, em uma das suas obras, que católicos, romanos e gregos,
judeus, protestantes, muçulmanos, todos, se tiverem a compreensão da importância dos espíritos, são espíritas. Porque o único dogma da mensagem dos espíritos é acreditar no amor. Ou seja, a busca da nossa religiosidade aqui não é a busca de nós estarmos certos, apesar dos outros. É de nós buscarmos a verdade junto com os outros. E qual é a verdade? É de que templo está certo? É de quem conseguiu mais dízimo, mais fiéis? Ou é de quem conseguiu compreender a mensagem do Cristo através da união das pessoas, da união dos povos? Porque imagina, nós pensarmos aqui toda a ancestralidade da humanidade e pensar nas tribos, nos aborígenes, nos tribais, nos índios, nos muçulmanos, nos ateus. E imaginar que essas pessoas estão distantes de Deus. E aí toda a lógica que nós acreditamos num Deus de perdão, num Deus justo e bom, se perde. Porque ele estaria aqui em busca dos eleitos. E aí que divisão é essa? Os eleitos. A mensagem do Cristo é uma mensagem viva, porque é uma mensagem que está em cada um de nós. E quem foi o Jesus, de fato? Jesus, ele foi um refugiado. Jesus foi um perseguido, desde o seu nascimento. Esqueçam Jesus do Franco Zeffirelli, esqueçam Jesus das pinturas históricas. Tudo aquilo era uma alegoria para deixar claro que aquela visão da igreja da Europa era a visão de dominação do homem pelo homem, e que nós devemos entender que a imagem e semelhança de Deus era do europeu. Porque seria muito difícil para a tão poderosa igreja daquele momento, que colocava os cruzados, que queimava indiscriminadamente, a partir do poder da Europa, dizer que Jesus era um negro. Dizer que Jesus era como a maioria do povo pobre do mundo. Como é que a igreja ia justificar ter um chicote na mão e a Bíblia na outra? Através disso apoiar a escravidão? Não. A necessidade de poder naquele momento fez-se estereotipar a figura do Cristo, para distanciar dos homens, distanciar daqueles com quem Jesus andava. E quando eu falo aqui e afirmo que Jesus era negro, não estou dizendo aqui que os brancos estão excluídos da sua mensagem, da sua obra. Não. É só para que nós possamos entender que a necessidade histórica, muitas vezes, fez com que a humanidade distanciasse os povos da mensagem real do Cristo. Vamos só pensar numa coisa. Enquanto os sacerdotes estavam nas sinagogas, nos templos, lutando pelo poder e combatendo João, Jesus, depois Paulo, aonde eles estavam? Eles estavam com o povo. Quem eram os seguidores de Jesus? Quem acompanhava o Cristo? Cristo tinha com os fariseus e era criticado pelo Sinédrio por isso. Cristo estava com os leprosos, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os esfarrapados, com os excluídos, sempre. E por quê? Porque esse povo que sente
a dor da opressão, que sente a exclusão, não só tem a necessidade de Deus, como compreende a importância da paz. Então, ao longo dos séculos, foi passada a necessidade do poder, da fé, da cruz, do Cristo pregado na cruz, do martírio de Jesus, para nos dominar pelo medo, pelo remorso. Porque olhar aquela figura estripada na cruz, ossos, né, corpo perfurado, sangrado, uma cruz de espinhos, e morto pelos nossos pecados, era uma forma de garantir o domínio através do medo, ou a vingança através da fé, da instituição. Você poderia invadir territórios em nome desse Deus bélico, porque ele foi martirizado para nos perdoar dos nossos pecados. E aí vamos parar para pensar no seguinte: será que Cristo morreu pelos nossos pecados? Essa condenação imposta à humanidade, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi um subterfúgio teológico para nos afastar da verdade, do porquê da morte do Cristo. Porque a palavra pecado em si, ou que nós entendemos por falhas, ela na verdade vem, hoje nós entendemos, nós espíritas, a importância da reencarnação. O amor de Deus por nós nos permite trabalhar ao longo de várias encarnações das nossas falhas. E Cristo, como o espírito mais evoluído, sabia disso. Então, a presença do Cristo enquanto educador foi para deixar claro a nós que, ao compreender a sua mensagem, nós poderíamos seguir essa trajetória, poderíamos seguir esse exemplo. Então, na verdade, sobe uma água aqui. Jesus foi morto porque ele se contrapôs ao sistema. Jesus foi morto porque naquele momento a igreja, que era o Sinédrio, era uma das instituições mais poderosas e estava distante do povo. Porque por mais que o povo vivesse a opressão de Roma, a casta sacerdotal conseguiu construir um acordo com os romanos. Mantinha a religião e o poder à custa da exploração do povo, junto com o império. E vocês imaginem o impacto. E aí, uma amiga me recomendou ver uma série, assistir uma série. Eu recomendo a vocês aqui. Né? Maria de Magdala. Está no Netflix, assistam. Grande parte aqui dessa palestra é reflexões vindo disso aí. Então, às vezes, a tecnologia nos ajuda também a pensar algumas coisas. Tem uma passagem na série que mostra o desespero de Simão Pedro em conseguir dinheiro para curar a sua sogra. Aí você vê por que João conseguiu a chave do céu, né? O cara, ele estava no outro nível. Então, João, para obter a cura da sua sogra, Pedro, para obter a cura de sua sogra, ele, desesperado em busca de dinheiro, e não conseguiu porque era muito pobre, ele chegou a quase sucumbir. E aí você observa no diálogo das pessoas, né, ao longo no transcorrer dos episódios, e você faz uma leitura histórica do que eram os dogmas naquele momento, ele não tinha dinheiro para comprar a cabra, para fazer o sacrifício, para que Deus perdoasse a falha da sogra e a curasse. Aí assim, para comprar uma cabra? Porque não era qualquer cabra que podia ser sacrificada. Tinha que ser a cabra vendida no templo. Não era qualquer grão que você podia fazer uma oferenda para Deus. Era o grão vendido no templo.
Não era de qualquer forma que você conseguiria obter o perdão. Era se você pagasse pela sua falha ao templo. Então aí, imagine o impacto que foi para aquela sociedade, para aquela religiosidade, vir um homem dizer: perdoai para serem perdoados. E dizer que o pai não cobrava, o pai dava. Que ele era, em vez do Senhor dos Exércitos, era o pai de amor. Que ele queria que os filhos amassem uns aos outros. A César o que é de César, material o que é material, e a Deus o que é de Deus, que são todas as outras coisas. Então esse Cristo era um Cristo perigoso para o poder daquele momento. Esse Cristo era o Cristo que dizia que era importante o templo, mas ele pregou nas ruas para todo mundo. Cristo foi tratado como herege quando ele curou um paralítico, sem que esse paralítico passasse pelo sinédrio para obter a cura através de pagamento. Cristo curou leprosos sem cobrar nada. E isso era perigoso. Jesus acolheu a adúltera. Jesus ceou com Zaqueu. Cobradores de impostos, como eu falei aqui. Os excluídos. Jesus sempre esteve ao lado dos pobres. E aí quando Caifás percebe que esse homem e essa mensagem era uma mensagem perigosa, não para a religião, porque naquele momento existiam inúmeras tribos judaicas, com várias seitas ali. Mas um homem dizia que o Deus era o Deus do perdão, era o Deus da partilha, era o Deus da acolhida. Não era o Deus avarento, não era o Deus vingativo. Era o Deus que perdoava os pecados e que te ensinava a caminhar com Ele. Era o homem da multiplicação dos pães e dos peixes, sem cobrar. Isso era perigoso. Então Jesus foi morto, não foi para perdoar os nossos pecados. Observar Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é incutir a nós o sentimento de culpa e não trazer a nós a luz da mensagem verdadeira do Cristo, que é da reforma íntima, que é da caridade, que é da luta pela igualdade e que é principalmente pela partilha. Porque se você tiver esses valores, você não será um cristão que vai achar normal um LGBT ser morto e ficar horrorizado com o LGBT se beijando. Você não vai achar normal uma mulher ser agredida. Você não vai achar normal o povo pobre da favela ser morto pela polícia. Nós precisamos desmilitarizar Cristo. Porque quem precisa dessa figura forte, armada, é quem não precisa entender que Deus, que Cristo, que a nossa mensagem é uma mensagem de paz, de amor. Pode parecer difícil e a gente tem uma tendência a, quando a gente fala de alguns temas, achar que nós estamos falando da política dos homens. Mas vamos voltar para a época do Cristo. Naquela época não tinha uma distinção do que era religião, do que era Estado e do que era política. A mensagem do Cristo, por ser uma mensagem libertadora, foi combatida por ser uma mensagem subversiva. E é muito difícil você usar esse termo. Mas o que é subverter?
Subverter é você ir contra a lógica vigente. Subverter é você apresentar um outro paradigma. Quem tem a tendência a observar a mensagem do Cristo para um lado ou para o outro, é porque não compreendeu que ele é para todos. Inclusive, o próprio Jesus deixou claro isso quando não condenou seus algozes. Então, o sentimento de vingança não é o sentimento cristão. Não era naquela época e não pode ser hoje. Quando nós entendemos que Cristo, que o negro palestino, imigrante, refugiado, pobre, excluído, tinha uma mensagem capaz de trazer a riqueza da espiritualidade para toda a humanidade, nós vamos entender que é importante nós estarmos aqui, reunidos, pensando nos benefícios que Jesus traz para a humanidade, nos benefícios que a nossa união aqui pode trazer para a humanidade. Mas é se nós nos entendermos enquanto operários da fé do Cristo. Nós temos que nos ver muito mais como aqueles seguidores excluídos e esfarrapados do que os sacerdotes do templo. E a nossa tendência hoje ainda é buscar a visão publicitária da fé. É a disputa porque tem mais fiéis, porque tem mais canal de TV, porque tem mais programa na TV. É a disputa por quem enche mais os estádios. É a teologia da prosperidade que ensina que Deus recompensa financeiramente quem lhe é obediente. E aí você continua utilizando do fator econômico para dominação através da fé. Quando, na verdade, o tempo todo a mensagem de Cristo foi contra isso. Jesus, ainda menino, teve que ir para o Egito para fugir do martírio das crianças. E hoje nós ainda nos deparamos com crianças sendo mortas todos os dias. É impossível você ser cristão e não se solidarizar com a família da Ágata lá no Rio de Janeiro. Uma criança de 8 anos que foi morta com um tiro pelas costas. Se você tem o Cristo presente em você, você sofre a dor do mais pobre. Você sofre a dor do mais humilde. Porque isso ele disse. Quem quiser encontrá-lo, encontrará no martírio dos mais pobres, nas feridas, nos desabrigados. Está lá em Mateus. E aí quando Jesus, após o seu martírio, porque apresentou uma outra lógica de Deus, se mantém como uma força viva para que os seus seguidores continuassem a dialogar com esse mesmo povo através da sua mensagem, eles passaram a ser perseguidos também. A perseguição dos cristãos não foi à toa. A perseguição dos cristãos era porque essa mensagem do Cristo, essa mensagem subversiva, perigosa, devia ser combatida. Porque ela se opunha justamente àquilo que fazia com que houvesse um equilíbrio entre os poderes da época. E aí, quando naquele momento, após a trajetória vitoriosa de Cristo encarnado, consegue fazer com que os seus discípulos propaguem a mensagem, e é natural que você, ao passar do tempo, você vai se consolidando, né? Você está no seu espaço, você busca se proteger, isso é natural. Isso aconteceu também com a primeira geração de seguidores de Cristo. Quem Jesus escolhe
para propagar a sua mensagem pelo mundo? Saulo de Tarso, que era um perseguidor, mas era um homem convicto da sua fé. E que Cristo precisava dessa convicção e dessa disposição de percorrer a África. Nós estamos falando que o início da nossa fé foi na África. Foi ali que começou. Foi ali que Paulo começou. E depois de passado, né, que Paulo é uma longa história, eu espero um dia poder conversar sobre ele aqui, né, mas depois de muitos séculos, quando aquela mensagem se tornou pujante, o que aconteceu? A humanidade compreendeu o poder, Roma, compreendeu que era o momento de não fazer mais o acordo com os judeus. Era o momento de buscar os cristãos. Naquele momento, o cristianismo se afastou do Cristo. Porque você, em nome do Cristo, acabou cometendo várias atrocidades. Como hoje ainda muita gente, em nome de Cristo, defende ou comete atrocidades. Mas eles são a minoria. A mensagem de Cristo é tão viva, tão presente, que em cada ato de bondade a gente pode compreender a mensagem do Cristo. Nós falamos, certo dia, a gente acaba sempre falando aqui no centro, em muitos lugares, que o mal é melhor de marketing. Né? Vende mais notícia. Só que o bem é proporcionalmente muito maior. Para cada iniquidade que você vê no mundo, tem a ciência, que tem muito mais bem sendo feito. Por isso nós temos que olhar, mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo no país e no mundo, com esperança. Esperança que, por mais que nós nos solidarizemos e fiquemos indignados com a morte da menina Ágata, ou de qualquer criança no Getati, no Guamá, em Belém, em Bangladesh, em Roma, nos Estados Unidos, tem muito mais gente para consolar uma família que sofre. Tem muito mais mão para amparar. Então tem muito mais Jesus. Quando nós passamos, ao longo dos últimos 160 anos, iniciando esse estudo, nós, a humanidade, né? Eu tenho 38, não tenho esse tempo todo, nessa encarnação aqui, né? Compreendendo a mensagem dos Espíritos, podemos dizer a vocês que o Cristo, na sua sabedoria, ele não podia escolher um outro método que não fosse a decodificação através dos Espíritos. Porque esse foi o momento de trazer toda essa trajetória, toda essa ancestralidade em comunicação direta à comunidade e deixar uma mensagem viva. E, após o livro dos Espíritos, o que é que nós conseguimos compreender com o Evangelho segundo o Espiritismo? Que a verdade da mensagem do Cristo está presente nos Evangelhos. Basta a inclinação que você vai ler. Basta como aquilo vai entrar no teu coração. E como aquilo vai determinar as tuas ações. E Cristo, como era o negro, como era africano, um palestino, o que Cristo utilizou como ferramenta para educar, para deixar a sua mensagem? Não foi a escola clássica grega, romana. Não. Cristo se comportava como os tribais daquele momento. Era na conversa pé de ouvido, na beira da fogueira, em roda. Como a ancestralidade, né, dos índios, dos africanos, dos aborígenes, passavam seus conhecimentos também. Ou não era assim que as lendas eram criadas? Ou que eram as parábolas
senão a forma que Deus, enquanto mestre daquele povo não letrado, utilizou para transmitir conhecimento. Mas a verdade presente naquelas parábolas é que Cristo apresentava um novo Deus. Era o pai que acolhia o filho pródigo, não julgava. Era a mulher que procurava a dracma perdida. Era o Cristo das bem-aventuranças. Porque era mais fácil para Cristo compreender que ele era um espírito de conhecimento extremo, construir um acordo com a ordem vigente, se tornar um proeminente sacerdote. Mas ele escolheu o lado do povo. E aí o espírito mais evoluído, que passou encarnado neste plano, que acompanhou a humanidade o tempo todo, está presente aqui hoje em cada um de nós, escolheu o lado do povo, escolheu o lado dos humildes. E por que nós vamos nos fechar em egoísmo? E achar que a partilha, que a caridade é algo que a nós é secundário. Cristo nos educou pelo exemplo. E quando surge Kardec, nós devemos entender que o plano do Cristo não é um plano descolado de uma estratégia. Cristo, antes de mais nada, é um grande estrategista. Ele escolheu um professor. Ele não escolheu um papa, um pastor. Não escolheu um novo profeta. Ele escolheu um professor. E por que ele escolheu um professor? Porque assim como ele utilizou das ferramentas de diálogo, ele sabia que aquele homem conseguiria, inspirado por espíritos que não são espíritos poucos, né? Ou espíritos simples na nossa história. Quando nós vamos olhar ali o livro dos espíritos, você vai ver que tem presente ali Platão, Sócrates, Santo Agostinho, São Luís, e um espírito que era, por coincidência, o guia, né, o espírito que acompanhou Kardec ao longo desse tempo todo, que era o espírito da verdade. O espírito da verdade, em minha opinião, era esse espírito que um dia foi Yahvé, que encarnou enquanto Jesus e que está hoje presente em toda a trajetória humana. Ele não está aqui, ele não é propriedade do espiritismo. Ele não é propriedade do catolicismo. Ele está ali com os nossos irmãos muçulmanos, com nossos irmãos do candomblé, com todos aqueles e aquelas que entendem que a nossa conexão com o que é Deus é o amor, é a caridade, é a partilha. Ele está aqui apenas para nos inspirar, através do seu exemplo. Então, Kardec, ao longo de toda a sua obra, teve um trabalho de desmistificar o Cristo, não para ter um cientista dissecando uma tese. Não. Um professor mostrando que o caminho é o mais simples possível, porém o mais trabalhoso. Que é o caminho do autoconhecimento, de eu entender os meus limites, de eu entender como eu vejo o mundo, de eu entender como eu me posiciono em relação ao mundo e compreender que eu estou comigo em todos os lugares. Então eu não posso ser um na casa espírita, um na igreja, um no templo e outro na minha casa.
Eu não posso ser um na minha casa e outro na rua. Porque a prática é o critério da verdade. Isso não foi Jesus que disse, foi o Lenin. Né? Mas o que nós podemos ter como verdade nisso é que, como a trajetória do Cristo, assim como a trajetória de Kardec, foi procurar, através da pedagogia, através do diálogo, compreendendo as limitações de cada um de nós, aquilo que nós podemos fazer para mudar os nossos comportamentos, para, a partir disso, conseguirmos construir um processo de mudança não só vibracional no mundo, mas também de ações concretas. É nós sairmos daqui e entendermos que a pequena caridade é caridade. É nós entendermos que acolher um irmão que sofre é acolhida. E essa é a lei indivisível. Você não precisa esperar 10 anos para praticar a caridade. Você não precisa esperar 20 anos para estar preparado para perdoar. Você não precisa esperar meia hora para pedir perdão. A prática do Cristo é a prática da mudança do agora. É você mudar a sua conduta. É você mudar a sua conduta, mas também praticando o auto-perdão. Entendendo que nós, como fruto dessa humanidade, que trabalhou ao longo de séculos para nos distanciar da verdadeira mensagem do Cristo, colaborou para que nós não conseguíssemos compreender como aplicar no nosso dia a dia. Mas ao saber dessa mensagem viva, saber que o Cristo não é pegado na cruz, que Ele está ao nosso lado. Ele não está distante, a ponto de nós não conseguirmos chegar até Ele. Ele não está alto que a gente tenha que pular. Ele está do nosso lado, como modelo e guia e exemplo. E aí pensar nós encarnados com todas as nossas imperfeições, entendermos como eu, como a Jânia, como Panta, como a Isis, como a Elis, como os Joões, as Marias, os Pedros, podem ser a imagem e semelhança do Cristo. É simplesmente entendendo que a cada dia nós podemos dar um passo. O Espiritismo, ele não está apresentado como verdade absoluta. Se algum dia algum espírita chegar com você e apresentar a doutrina como a verdade absoluta, ele está distante da verdade do Cristo. Se toda a humanidade compreender que a mensagem de Jesus foi sempre a mensagem da sabedoria construída a partir da coletividade, nós nunca vamos achar que sozinhos nós somos a solução. Nem no nosso trabalho, nem na nossa casa, nem na nossa cidade, nem no nosso país. E nós vamos entender que estender a mão para quem está perto nos torna muito mais próximos do Cristo. E é isso que o Espiritismo desmitifica. Leiam as obras básicas, leiam as obras espíritas, ou leiam a Bíblia. Se você olhar a Bíblia, se você olhar a Torá, se você olhar os livros sagrados das fés todas, você vai compreender que o que tem ali são lições de amor. Agora, se você olhar aquilo ali buscando estar certo em detrimento da posição do outro, aí nós vamos buscar sempre nas entrelinhas as armadilhas que nos distanciam do contato um com o outro. Então, meus amigos, vamos olhar Cristo pensando que Ele é como você, como eu, e como nosso irmão que está lá na rodoviária, sem um teto para morar. É como também aquele irmão que, mesmo estando distante dele, necessita que nós olhemos para ele com caridade.
Aquele mesmo que acha que Deus só está presente através da prosperidade financeira, aquele que prega o Cristo vitorioso ou o Cristo bélico, ele também merece o nosso amor. Nós não estamos aqui para buscar os eleitos. Nós estamos aqui para nos tornarmos caminhantes nessa jornada de mudança, que ela é individual, mas ela também é coletiva. Então, ao pensar no Cristo como nosso igual e a pensar nesse Pai como o Pai da acolhida, eu digo a todos vocês, aqui os meus irmãos espíritas, os meus companheiros espíritas e os que não são espíritas que podem estar aqui. Coragem. Não vamos desanimar, porque muito mais nós temos para construir em coletivo do que para nos desamparar. A mensagem do Cristo é uma mensagem de alegria. É uma mensagem cantada. Você pode ouvir uma música e pensar em Jesus. Você pode ver uma criança e pensar em Jesus. Não vamos pensar no martírio. Vamos pensar nas rodas de conversa. Vamos pensar no pão, vamos pensar no vinho. Vamos pensar no Cristo que andava com os fariseus. Naquele que não permitia que se jogassem pedra nas pessoas. Vamos pensar no Cristo que curava, que abraçava e que também chorava a dor dos seus irmãos. Porque antes de mais nada, vamos pensar no Cristo como humano, porque foi por isso que ele foi e veio enquanto Espírito encarnado, para nós entendermos que ele era um homem como nós. Tinha as dúvidas, as dores, os dissabores, e mesmo assim ele escolheu o desafio de caminhar. E nós, na nossa trajetória, conseguiremos atingir o nível do Cristo. E é aí que está o nosso desafio. Não é olhar a dificuldade dessa trajetória, mas é estarmos em coletivo para cada um animar o outro para essa jornada. Porque a caminhada é longa, mas se ela for em conjunto, ela será muito mais animada e ela será muito mais transformadora.